Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma vez no canal Mediunidade Online. E hoje eu gostaria de dar continuidade ao que conversamos no vídeo anterior. Lembrando que nós temos dois tipos de programas. Um programa são reflexões sobre a vida, sobre espiritualidade e psiquismo de uma forma geral. E o outro o primeiro é intitulado Pingos de Reflexão. E o segundo, Sem Medo de Ser Médium, que é mais específico sobre mediunidade. Então, no de hoje, estamos dando continuidade ao vídeo que abordamos no programa Pingos de Reflexão, onde refletimos e fizemos uma irradiação para as vítimas do terremoto lá na Turquia e na Síria, que foi terrível, né? Já fazia um certo tempo que do ponto de vista da humanidade, não vivíamos uma tragédia dessa proporção. Então, eu comentei a respeito do pensamento, né, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espírita, a questão das tragédias coletivas. E eu volto a frisar que esse comentário, por exemplo, ele só tem sentido para quem tem esse tipo de visão. Para aqueles que encaram, porque nós podemos encarar a vida de duas formas. Uma como sendo estritamente material, biológica. Somos seres biológicos que desenvolvemos a habilidade de pensar, de raciocinar, e nada mais do que isso. A gente tem um começo lá na concepção e uma finalização no episódio da morte. E como tudo é energia no espaço, a nossa energia, tanto do ponto de vista físico como consciencial, ela se dissipa no universo e eu, como individualidade, deixo de existir. E essa, digamos, é uma derivação do que era chamado materialismo, porque antes até não ficava nada, nem energia, né? Mas hoje a gente sabe que não é bem assim, que tudo é energia, né? Que, por exemplo, esse corpo, ele é transformado nos elementos que o constituem, nos elementos químicos, e a consciência, ela se dissipa como energia que ela é. Mas o indivíduo, né, pessoa, ela deixa de existir nessa concepção materialista, biológica e energética. Mas, do ponto de vista, eu estou falando das duas mais conhecidas, né? Porque obviamente tem outras concepções e cada um se atrela àquela concepção que mais atende à sua racionalidade do momento, porque é sempre o momento, né? Nem, digamos assim, para a vida toda, embora possa seguir até o final, o indivíduo morrer acreditando que ali está encerrando tudo, né? E a outra concepção é uma concepção biológica, né? Espiritual. Espiritual no sentido mais amplo, porque podemos ainda dividir essa em duas. Uma espiritual, que algo sobrevive, mas eu não sei o que é, minha alma, por exemplo, mas é algo indefinido, né? Sobrevive após a morte do corpo. Eu morro, mas a minha alma sobrevive. Então é como se eu continuasse, mas não há uma definição de como é isso, né? E após a morte, a minha situação estaria definida. Ou eu iria para um lugar paradisíaco, né, e ser feliz eternamente, ou eu iria para um lugar terrível, só de sofrimento, para todo sempre,
ou eu ficaria num plano intermediário, dependendo das orações, né, de certas celebrações aqui, para, se eu estiver arrependido, sair do purgatório e ir para aquela região paradisíaca. Então essa é uma outra concepção, que obviamente merece o nosso respeito. Mas esta não é aquela que eu acredito, eu alimento. A que eu acho mais lógica, que atende mais ao meu raciocínio, pode não atender ao seu, né? Mas atende ao meu raciocínio, e é disso que eu estou falando, porque certamente as crenças, embora elas se tornem coletivas, quando outras pessoas aderem a elas, mas ela é individual, no sentido de que passa a ser minha, né? E como é minha, ela não serve para os demais, a não ser que estejamos em sintonia nesse plano daquilo que nós acreditamos. Bom, mas nessa outra teoria, nós somos seres biológicos, sociais, né, psicológicos e espirituais. Mas esse espiritual tem uma abrangência maior. Ele significa que nós já existíamos antes da concepção, que para vir para cá houve algum tipo de planejamento, ou um planejamento mais organizado, ou um planejamento mais simples, dependendo do nível evolutivo consciencial daquele que deveria voltar, estaria voltando. Então, há esse planejamento e que nós voltamos para um corpo físico no sentido do autoaprimoramento, né, do aperfeiçoamento, de aprender. Aprender quais são os verdadeiros valores, aprender a nos valorizarmos, a desenvolvermos autoconfiança, força interior, determinação, decisão, perseverança, bondade, amorosidade, gentileza, tudo aquilo que são os verdadeiros valores. Então, o objetivo seria vir para cá para isso, né? E esse planejamento é feito antes, inclusive de acordo com aquilo que nós precisamos reformular, resgatar, rever, né? Reconsiderar, reaprender, refazer. É feito de acordo com isso também. Então, antes de vir, esse planejamento é feito no sentido geral, não nas minúcias, né? A gente aqui corre, obviamente, por conta de nós mesmos, das nossas escolhas. Nós podemos abrandar, atenuar ou intensificar as experiências marcantes, né, que nós, antes da concepção, planejamos com o propósito da gente aprender e desenvolver determinados atributos. Por exemplo, eu posso solicitar determinadas dificuldades a uma certa etapa da vida material, no sentido de poder desenvolver paciência, tolerância, determinação, perseverança, né? E aí quando chega aquela faixa etária onde eu solicitei que eu pudesse viver aquela experiência, aquilo é desencadeado. Como é esse desencadeado? A partir de mecanismos interiores, porque a nossa vida ela emerge principalmente a partir do nosso centro, o centro do nosso eu. Então, começa a ser desencadeado. E o plano espiritual também colabora para isso, né? No sentido de me auxiliar para que eu possa ter esse aprendizado. Então, é como, por exemplo, você está no atletismo e aí você precisa se desenvolver. Então, você vai aumentando os obstáculos para que você se aperfeiçoe. E se aperfeiçoando,
você esteja em condições melhores de competir. No caso aqui, não é para competir com ninguém, é simplesmente para se aperfeiçoar. Então, eu posso, por exemplo, pedir antes de vir para cá, ainda no planejamento, lá no espaço, no plano espiritual, em outra dimensão, eu posso solicitar para, com, por exemplo, 50 anos, sofrer de algum problema cardíaco ou de alguma outra coisa, porque eu preciso desenvolver determinados atributos. E aí isso é inserido, né, no planejamento para que o mapa genético também favoreça essa possibilidade. Agora, ao longo da minha vida, pode ser que eu aprenda, eu me desenvolva, eu mude, e isso pode transformar aquele planejamento. Em lugar de ser um problema mais sério, pode ser um problema mais leve, ou até ele pode cessar, porque eu simplesmente desliguei com o meu processo de mudança interior o gene que ativaria aquela doença. Estando desativado, eu não a desenvolvo. Isso significa que eu não vou ter nenhuma doença ou que esse gene não vai ser reativado mais adiante? De jeito nenhum, né? Porque, obviamente, a gente, no curso da nossa existência, nós passamos por processos patológicos, os mais diferentes, né? Fazem parte do viver. Se a gente está aqui, a gente está sujeito aos percalços da existência física e do nível evolutivo em que a gente se encontra. Então, essa outra teoria, ela comporta essa concepção, que está correlacionado com a lei de causa e efeito, né? E, além disso, né, ela implica no conhecimento, na concepção de que a morte não é o final. A morte é somente uma transição. Ou seja, ela é um portal através do qual o ser espiritual, que temporariamente utilizou uma vestimenta física para o seu aprendizado, a abandona e retorna ou para a dimensão de onde ele veio, ou para uma outra abaixo, ou para uma outra acima, utilizando esse termo de forma didática, né? Porque são simplesmente estados conscienciais que nós já vivenciamos aqui no plano físico. Então, é completamente diferente, não é? De forma que, nessa concepção, a vida, de uma forma geral, ela adquire um sentido lógico, racional, ou seja, aquilo que nos acontece tem um objetivo pedagógico. Aquilo que nós fazemos gera um objetivo ou mais, pedagógicos também, para que tanto através das circunstâncias da vida como do nosso próprio comportamento, maneira de pensar, a gente vá aprendendo e através desse aprendizado consigamos nos promover, saindo da faixa do sofrimento comum. O que é o sofrimento comum? É aquele que nós geramos pela nossa ignorância, né? As ansiedades, as angústias, as inquietações, as apreensões, as raivas, as mágoas, os ressentimentos, o desejo de vingança, o ciúme e por aí afora, né? São sofrimentos de lugar comum, né? Pela nossa ignorância, primeiro a respeito do nosso próprio funcionamento psíquico, do nosso mundo interior, e segundo pelo desconhecimento da nossa realidade espiritual. Então isso gera necessidade de controlar tudo e a partir daí, né, obviamente não é só isso, mas também e muito a partir daí os sofrimentos que não são realmente necessários, né? Mas como eles são gerados, eles vão levar a uma exaustão psíquica que nos ajudará a reformular o pensamento, as crenças e o próprio comportamento, a maneira de pensar
e o estilo de vida de uma forma geral. Então, nessa concepção, nós estamos inseridos num contexto de uma humanidade imensamente maior do que a humanidade terrestre. Nós estamos inseridos num contexto evolutivo dentro do qual se situam todos os seres vivos. Então aí não é uma ecologia dependente do humano. Nós estamos inseridos numa ecologia cósmica. E essa compreensão faz com que, primeiro, cuidemos de nós, segundo, cuidemos daqueles que nos estão próximos e, terceiro, do ambiente onde nos situamos, onde vivemos. Porque passamos a nos sentir responsáveis por isso também. E a gente sabe, passa a ter consciência que, inclusive, nosso pensamento interfere no pensamento geral. Não é que o meu pensamento vai fazer com que a humanidade mude. Mas se eu mudo, obviamente, eu deixo de alimentar com a carga negativa anterior o padrão mental da humanidade. É um a menos. Além de ser um a menos, é um a mais, vibrando no sentido positivo. E de um em um vai gerando ondas individuais que terminam se tornando ondas coletivas, atingindo uma massa crítica. E essa massa crítica, ela promove uma mudança geral, uma mudança que começa a influir sobre, inclusive, aqueles que não haviam ainda pensado nisso. Então, é uma ideia muito mais ampla, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, a continuação, de que forma isso nos faz ampliar nossa relação com a vida e com as situações, inclusive as trágicas da vida, ok? Então, não percam o próximo vídeo, mas não se esqueçam de se inscrever no canal, porque aí você recebe a notificação, clicando no sininho de notificação. Um grande abraço e até o próximo.